Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Bernardo Kister e Padre Paulo Ricardo vivem uma vida contraditória. Eles falam contra o comunismo, mas na verdade veneram como santos dois comunistas autênticos, que inclusive em suas encíclicas ensinaram a aliança com os comunistas. A mesma aliança com os comunistas que foi condenada pelo Papa Pio XII. O seu famoso decreto contra o comunismo. Sim, estes são nomeadamente João 23, famoso por sua associação com comunistas e pelo Pacto de Moscou com a Rússia Vermelha, que oprimia por detrás da cortina de ferro tantos católicos, inclusive da hierarquia católica, fez este Pacto de Moscou e ainda por cima, na sua Pater in Terris, ensinou publicamente que é possível sim agora, concretamente, aliança com partidos comunistas. Além dele, depois, Paulo VI subiu o nível com a Gaudium et Spes e a Populorum Progressio, abrindo as portas da igreja para os comunistas. E aí nós vemos nascer a teologia da libertação, que inclusive foi implantada aqui em solo latino-americano, mediante Giacomo Lercaro, Dom Helder Câmara e Dom Sérgio Arceu, todos em plena comunhão e harmonia com Paulo VI. No famoso Vaticano II da América Latina, que nós chamamos de, e que é conhecido como, a Conferência de Medellín, a segunda Conferência Episcopal Latino-Americana. Foi ali que se abriu as portas da América Latina para o comunismo e para o protestantismo. Houve também, pouco antes em Bogotá, um congresso eucarístico com protestantes. Nestes encontros, então, abriu-se as portas da igreja para a revolução. E nós vemos isso na igreja, entre aspas, a igreja modernista hoje, nas formas de teologia da libertação e renovação carismática. E no meio dessas coisas todas, incluídos e misturados, estão os neoconservadores, que, embora se digam contra isso tudo, em realidade eles legitimam isto. Porque dizem, o comunismo é intrinsecamente mau, mas eu estou em comunhão com eles. É isso que eles dizem. Isto é uma luta verdadeira contra o comunismo? Não, isto é para prender as pessoas dentro deste pacto com o comunismo. É uma verdadeira luta aquela onde você não denuncia os principais promotores do comunismo da igreja? Não. É uma verdadeira luta aquela onde você apenas menciona os atores secundários e não menciona os protagonistas? Não. É isto o que o senhor Bernardo Kister e o senhor Padre Paulo Ricardo vão falar para você? Não, eles escondem isso de você. E, felizmente para eles, e para o mal, e para o modernismo, eles não estão sós. Eles têm também o auxílio indispensável dos seus coroinhas e dos seus vigários tupiniquins, né, que alegremente ficam fazendo memes por aí, como os autores da, entre aspas, teologia da deslibertação. Uma teologia da deslibertação que é muito mais próxima da teologia da libertação do que da teologia católica. Para saber isso é muito simples, basta você ver quem é o padroeiro deles. Joseph Ratzinger, o padroeiro da nova teologia, a teologia condenada por Pio XII na Humani Generis. Este mesmo, este é o padroeiro deles, este homem que prega uma igreja ecumênica, este homem que prega a comunhão na diversidade, isto não entre nós católicos, entenda bem, não na mesma fé, mas nas diferentes confissões. Ele não esconde isso. Se você conhece o pensamento de Ratzinger, você deve saber. E se você não diz, é porque ou você é cúmplice ou você é um ignorante. E essas são as duas únicas categorias possíveis para estes adeptos dessa teologia da deslibertação revolucionária e mentirosa, porque gente comunista não tem nada, é comprometida com os maiores comunistas, com os maiores adversários, e não os denuncia. E a prova disso é que a postura deles é tão light, eles nunca vão mencionar a raiz do problema. Se o fizessem, eles seriam realmente sedevacantistas. Sabe por quê? Porque se você conhece o sedevacantismo, se você conhece a nossa história,
Você sabe que o sedevacantismo ele nasce aqui na América Latina no combate contra a teologia da libertação. É exatamente isso o que eu estou dizendo para você. Padre Doutor Joaquim Sainz e Arriaga, jesuíta, PhD, professor na Universidade do México, grande cristeiro, grande contra-revolucionário. Este homem aí denunciou tantos desvios do Concílio Vaticano II, que foram conduzentes para este Vaticano II latino-americano, que foi a Conferência de Medellín, quanto à própria Conferência de Medellín e sua opção, entre aspas, preferencial pelos pobres, que na verdade é uma opção preferencial pela demagogia e pela luta de classes. Então você vê claramente que o movimento que repudiou o apóstata público e notório do Paulo VI é o mesmo que repudiou esta obra das mãos de Paulo VI, esse destruidor, esta fumaça de Satanás dentro da igreja. Este que denunciou esta obra de Paulo VI e o próprio Paulo VI, que foi quem fez tudo isso, é um sedevacantista. Escreveu um livro importantíssimo, com artigos de jornal, fontes primárias e uma análise extremamente perspicaz sobre os acontecimentos da Conferência de Medellín. Padre Sainz e Arriaga, um verdadeiro anticomunista, um verdadeiro confessor da fé católica, ele atacou a teologia da libertação na sua raiz. Se a teologia da deslibertação quer ser deslibertadora, deveria seguir os sedevacantistas e não ter pacto com comunistas e filocomunistas, porque se o comunismo é intrinsecamente mau, você não pode ter comunhão com pessoas que o toleram. Simples assim. Mas vocês toleram. E vocês têm na conta de bispos, padres, todos esses comunistas. Vocês tratam a religião como se fosse um partido. Ou melhor, um parlamento, onde cada um tem o seu partido. Não existe unidade na fé. Vocês estão disputando para ganhar as eleições, né? É isso que vocês querem? Vocês acham que a igreja é uma democracia? Revolucionários vocês. Não é assim. Não é assim. A fé é una. E se alguém viola esta fé, não pode haver comunhão com ele sem haver cumplicidade com as suas obras más. E vocês têm cumplicidade com as obras más de João 23, de Paulo VI, de Dom Helder Câmara, de Dom Sérgio Arceu e muitos outros. Vocês têm comunhão com todos eles. E vocês não dão um passo de coragem e de sabedoria, que é romper com o mal, cortar o mal pela raiz, porque vocês são covardes. Porque vocês não agem concretamente. Vocês nos acusam de não agir concretamente. Você quer um ato mais concreto do que este? Você quer um ato mais heróico do que você sair destas paróquias modernistas porque ensinam heresia? Você quer? Eu não vejo. E mais, meu amiguinho, da teologia da deslibertação. Você fica nos acusando. Preste atenção, olha a sua ignorância, o tamanho, a dimensão da sua ignorância. Você fica nos acusando de não agir concretamente. Eis aqui para você um ato muito concreto. E além disso, além de dar este exemplo para que covardes como vocês hajam feito homens, além disso, nós ainda viajamos, temos missões pelo Brasil e nós temos inclusive contato com o bispo tradicional, Monsenhor Daniel Dolan, que é justamente da linhagem Tuque, dessa linhagem que inclusive foi aqui, sobretudo no México e depois nos Estados Unidos, arranjada pelo Padre Sainz e Arriaga. Nós temos este vínculo glorioso, graças a Deus. Né? Este homem da linhagem do bispo Tuque, ele virá para o Brasil, porque nós agimos. Ele virá para o Brasil e mais, ele nos apoia em iniciar no Brasil um pré-seminário, primeiro seminário sedevacantista, sem nenhum compromisso com o modernismo e com o comunismo e filocomunismo do Vaticano II. Sem nenhum. Com a fé tradicional, com o culto tradicional da Igreja Católica e com as leis da Igreja Católica. Todas elas santas e sem corrupção. Sem a cisânia conciliar. Isso não é concreto para você? Pois bem, nós fazemos coisas muito concretas.
E este nosso apostolado, portanto, não se limita apenas no ato concreto que aliás é uma obra de misericórdia, de admoestar os que estão em erro e de instruir os ignorantes, que já é uma obra muito concreta. Mas nós também vamos a campo. Este ano ainda, passei um mês na Argentina, conversando com sacerdotes tradicionais, fazendo retiro espiritual. E isto me custou muito, porque minha saúde não é lá grande coisa. Sofro com mudança de clima, sofro artrites e coisas assim, não vou entrar em detalhes, isso não convém. Eu tenho dificuldade também visual, para mim é difícil ficar indo para lugares que não conheço, é uma dificuldade. Mas nós enfrentamos tudo isso por amor à Igreja Católica. E, consequentemente, para querer tirar as pessoas desse caminho de heresia e de pecado, que é o caminho do modernismo, que é o caminho assim chamado pós-conciliar. Nós fazemos isso. Um mês eu tirei. Esse apostolado ficou parado aqui, vocês podem ver. Alguns posts, uma coisa aqui, outra ali. Mas nós estávamos em oração e em conversação com homens de Deus, realmente interessados e sem compromisso com o mal, para poder bem encaminhar as almas aqui desse país. E graças a Deus nós alcançamos de Mão Senhor a possibilidade agora de ter um seminário aqui no Brasil, em Atibaia. Nós faremos um retiro vocacional em janeiro. Os jovens interessados, por favor, compareçam. Nós faremos um retiro. E ali haverá o recrutamento dos rapazes que vão começar este ano, um ano de humanidades, aqui no Brasil. Eu estou alistado. Se for admitido, espero. Então estaremos lá no seminário trabalhando. E estudando para estar ainda mais preparados para o trabalho pastoral aqui nesse país. Então, nós não paramos, nós não somos inertes, nós partimos para o ataque, e um ataque frontal contra o inimigo. É isso que nós fazemos. E além do mais, meu amiguinho, da teologia da deslibertação, você anda muito mal informado sobre o próprio sedevacantismo. Prova disso não carece, porque, em primeiro lugar, você diz que sedevacantismo é coisa de criança. Não é a primeira vez, escuta, não é a primeira vez. Sedevacantismo é coisa de criança, você diz. Como coisa de criança? Por acaso é a criança o padre Joaquim Sainz de Arriaga? O homem que esteve nas sessões do concílio, o homem que esteve na conferência de Medellín, o homem que denunciou a teologia da libertação, o homem que denunciou a apostasia pública e notória de Paulo VI. Seria ele uma criança, um homem que era doutor, PhD e dava aulas de universidades? Ou será que era criança o Monsenhor Gerard de Larrier, dominicano, que deu aulas na Universidade Lateranense e que de lá só saiu por causa de Paulo VI, o mesmo apóstata que não queria professores conservadores, mas ele só queria revolucionários, mesmo motivo pelo qual ele proibiu que votassem os cardeais acima de 80 anos, porque ele é um maquiavélico, porque ele não queria pessoas que não têm a posição de adornamento dele, de apostasia, de conversão ao mundo moderno. Padre Gerard Larrier, dominicano, doutor, um dos homens que esteve na redação da declaração do dogma da Assunção. Este era uma criança? Vocês estão entendendo o quanto vocês são ignorantes sobre o sedevacantismo? O quanto vocês não sabem absolutamente nada sobre a tradição da Igreja? Sobre os acontecimentos do Vaticano II e sobre a reação ao Vaticano II? Isso é uma atitude totalmente imatura, de quem não sabe realmente nada do que está falando. É isso que vocês demonstram quando fazem esse tipo de piada. Simplesmente, vocês não sabem do que estão falando, não têm domínio sobre o assunto e recebem uma formação muito medíocre da parte dos hereges pessoais de vocês, como Padre Paulo Ricardo, Josef Ratzinger e outros. Certo? Então, não é coisa de criança. E mais uma coisa, meu amiguinho. Você disse que nós deveríamos ser chamados de hereges. Como assim ser chamado de hereges? Você acaso ignora a própria terminologia do Vaticano II? A própria terminologia do Ratzinger, que se reúne com muita alegria com valdenses e luteranos? Você ignora que eles não usam a terminologia herege mais? Você ignora que na Ultium Sint, João Paulo II disse claramente que agora nós até evitamos usar o termo irmãos separados, porque nós temos que salientar a unidade que existe entre nós, devemos nos chamar de irmãos. Talvez achar até um nome melhor para nos definirmos, e que inclusive acha uma coisa louvável emprestar igrejas
para protestantes. Ele diz isso claramente na última está ali, palavra por palavra. Você ignora que o Francisco, este ano ainda, doou uns 100 mil euros para a construção de um templo ortodoxo lá na Áustria, país antigamente católico, oficialmente católico, vê o que se transformou. Agora o Bergoglio fica financiando um templo, entre aspas, dos ortodoxos cismáticos. É isto. Esta é a relação que eles têm com hereges, seus bobos. Vocês não entendem? Não existe esse negócio de herege para eles mais. Existe a igreja ecumênica da nova ordem mundial. Aquela que Paulo VI chamou de a última esperança para a humanidade. Está entendendo? É isso aí. É isso que não entra na cabeça de vocês, porque vocês querem ser traídos e querem trair a fé. Agora, vê se coloca isso na cabeça. É isso que vocês precisam entender? Ora, e outra nota desta ignorância gigantesca, né? É que, além de não entenderem que no Vaticano II não se fala mais de heresia, que isso já foi banido, né? Vocês ainda fazem um julgamento errado sobre o próprio posicionamento sedevacantista. Eu já em 3 ocasiões bem solenes, assim, em forma de vídeo como este aqui, expliquei que essa interpretação de vocês, os perpétuos sucessores, está totalmente errada. Totalmente errada. Isso é até reconhecido pelos próprios mais bem informados neoconservadores. Até eles mesmos entendem isso porque, bom, isso é doutrina tradicional, certo? É a doutrina tradicional. Tá ali. Não é possível haver um cisma quando você tem dúvida sobre uma pessoa que provavelmente não foi validamente eleita e que é um herege público. Claro que não é uma questão de dúvida, certo? Porque você tem uma pessoa notoriamente herética. E é impossível uma eleição válida nesse caso. Mas a questão é que, de qualquer forma, o sedevacantista não é herético, não é cismático. E aquela interpretação que se faz da pastora Eternos é absolutamente ridícula, fruto de má interpretação e de falta de critério teológico. Só que vocês só sabem isto. Vocês só sabem falar nisto. É a primeira vez? Não, olha só. Caminhos Católicos Romanos, já foi um que eu peguei por causa disso. Corrigi, está ali, documento. Podem verificar, vídeo. Ordem da Vera Cruz falou sobre isso, refutado. Está ali, vídeo, pode conferir. Carlos Nogueira falou sobre isso, corrigido, refutado, acabou, morreu. Adiantou? Não, não adiantou. Vocês continuam como papagaios repetindo o erro. Por quê? Porque vocês têm amor à verdade? Não. Porque vocês têm um apego emocional, sabe-se que raio que é, talvez o comodismo do modernismo, que permite você pensar e fazer o que você quiser, certo? Prende você nessa desgraça, você não amplia o conhecimento sobre a matéria. Isso é grave, meu amigo. Isso é grave, sabe por quê? Porque a fé é necessária para a nossa salvação. Porque sem a fé não se pode agradar a Deus. Se você não professa a fé católica verdadeira, e se você está num ambiente, digo mais, se você está num ambiente que põe em risco a sua fé, cercado de hereges, como vocês sabem que é um ambiente conciliar, você está colocando em risco a fé sua, dos seus amigos, da sua família, de todo mundo. A salvação eterna. Você está entendendo? E não tem só isso. O problema conciliar não é só isso. Tá? É imoralidade que emana dessa concepção herética, da concepção do ecumenismo, liberdade religiosa. É uma coisa que cria um laxismo extraordinário, sem precedentes, uma coisa absurda. Porque mas a base, a raiz é má. E essa raiz má, então, meu amigo, que todo mundo consegue entender muito bem isso aí, faz todo mundo viver numa situação de pecado habitual. E você, a qualquer momento, cria um pretexto para ficar vivendo em pecado habitual. Você está entendendo? O Padre Paulo Ricardo é o primeiro que vai te dar um. Ah, é sua fraqueza, não sei o quê. É isso. Viva uma vida medíocre, viva uma vida de presunção, viva uma vida em meio de pessoas iguaizinhas a você nesta matéria, e você vai para o fundo do inferno. Esta é a sociedade conciliar, a sociedade do Vaticano II. Uma sociedade de impiedade, porque ensina heresias, e de imoralidade, porque positivamente vivem em vida de pecado habitual. Não há verdadeiro combate, não há verdadeiro remédio. É assim.
É um meio muito seguro de você ir para o inferno. Para o céu não. E eu estou aqui fazendo todas essas denúncias graves. E de uma forma grave. Para que você possa entender isso. E você aceite a fé de sempre. E as implicações da fé de sempre são que você precisa se separar daqueles que pregam uma outra doutrina. E mesmo que um anjo viesse até você com outra doutrina, você teria que dizer, eu rejeito, seja anátema, seja excomungado, ponha-se para fora, eu não posso comungar com as suas obras malignas. Eu vejo que você vem até mim com esta aparência de pastor, mas eu consigo entrever também que é só a pele, mas na verdade você é um lobo. Nós percebemos isso em todos os filocomunistas e comunistas do Vaticano II. E nós denunciamos como tais, como lobos em pele de ovelha. É assim que vocês têm que fazer. É assim que vocês devem fazer. Sigam este exemplo. Sejam verdadeiros anticomunistas e combatam com e como o Padre Sáenz e Arriaga. Aí sim, aí eu acredito no anticomunismo de vocês. Aí é algo realmente sério? Sim. Agora, se não, o que é esta fé, este anticomunismo de vocês, se não apenas um instrumento ideológico, a identidade de partido, alguma coisa assim? Não é nada mais. Se você fica vivendo nesse antro de perdição aí, sem problema nenhum mesmo assim, mesmo sabendo a verdade sobre a matéria, ué, realmente você não quer a deslibertação, né, de todos esses males. Mas você quer você não quer a libertação de todos esses males, mas você realmente quer a deslibertação. Mas não a deslibertação da teologia falsa, da teologia da libertação, e sim a genuína teologia católica. Isso não pode ser assim. Certo? Muito bem, então seria isso. Ainda nós vamos postar juntamente com este vídeo um pequeno artigo explicando a situação, explicando todos os argumentos e tudo mais. Tá? Espero ter tratado de uma forma geral sobre eles. E espero que fique claro então a nossa situação, certo? Com relação aos memes e as coisas que tem postado a teologia da deslibertação. Tá? Colocações muito infelizes, e eu espero que esta ocasião tenha servido de oportunidade para muitas pessoas pensarem melhor sobre o assunto, inclusive os membros deste sítio, desta página de Facebook. Tá bem? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.